Oi, tudo bem? Eu sou a Fê, professora de redação do Pontuar, e hoje eu vou te ensinar uma forma para não zerar a redação do Enem. Existem várias formas de zerar a redação do Enem. Eu não sei se você sabe, mas você pode zerar a redação do Enem se você fizer uma nuvenzinha em volta do título. Você pode zerar a redação do Enem se você deixar uma mensagem para o corretor, tipo, desculpa, achei que a redação fosse ficar um pouco melhor, ou eu não sabia muito sobre esse tema. Se você deixar um recadinho no final da página para o corretor, você zera a sua redação. Se você colocar uma mensagem de cunho religioso, sua redação também é zerada. Então, tem várias formas de zerar a redação. E hoje eu vim te ensinar uma estratégia para você não zerar a redação do Enem, mas por um outro modo que não é nenhum desses que eu falei, que é fugindo ao tema. Então, a fuga ao tema, ela pode acontecer e ela não é tão difícil assim de acontecer como as pessoas imaginam. Às vezes as pessoas acham que é muito difícil fugir ao tema, afinal das contas, né? O Enem ano passado, por exemplo, foi sobre a democratização do acesso ao cinema, e várias pessoas falam, ah, não, mas era só falar, né, da democratização, do acesso, enfim. E não é simplesmente assim. A gente que trabalha, né, com essa parte da produção de texto, a gente vê o tanto que os alunos conseguem fugir ao tema. Não é um exercício tão difícil assim. Às vezes a pessoa tem muito na mente dela de que ela fala sobre algo, né? Ela tá falando sobre algo ali. A gente teve vários exemplos disso na última semana na escola com os alunos do cursinho. E eles simplesmente... a gente teve vários tipos de fuga ao tema, com o tema de vulnerabilidade social e com o tema de mudanças climáticas. Então, pode sim acontecer essa fuga ao tema. A gente fala que é melhor o aluno, né, se for para fugir, que fuja durante o processo de treino do que no dia da redação do Enem. Mas o importante é conhecer as estratégias para não ter esse tipo de fuga. Então, a gente montou essa aula de hoje para poder conversar sobre como a gente constrói essa estratégia e evita que exista uma fuga ao tema. A fuga ao tema, ela é avaliada na competência 2 do Enem, tá? Isso significa que a competência 2 é avaliar só a questão de fuga ao tema? Não, a competência 2, ela vai avaliar a sua redação tanto no aspecto de compreensão da proposta, e aí a gente vai ver se seu texto de fato fugiu ao tema ou não, mas também em aplicar os repertórios, os conhecimentos, né, gramaticais, linguísticos, né, então os conhecimentos de mundo de vocês dentro da redação. Então é onde a gente avalia os repertórios, né, então se vocês conseguem fazer o repertório sociocultural, né, com uso produtivo, legitimado e pertinente ao tema, e a gente avalia também se vocês estão dentro do tema proposto ali. Então, o que eu pensei para a gente conversar hoje seria fazer um exercício dentro do tema da redação do ano passado. Então, era democratização do acesso ao cinema. Então, dentro desse tema, gente, só lembrando, a fuga ao tema, então, contabilizada na competência 2, mas se foge completamente ao tema, a redação é zerada, tá? Então, a fuga ao tema se zera a competência 2, e é o único motivo para zerar a competência 2. Se não tiver repertório, não zera a competência 2, tá? O único motivo para zerar a competência 2 é a fuga ao tema. E aí, se foge ao tema, zera a redação, não tem como salvar mesmo essa nota, tá? Pode ter feito o resto do texto lindo, ter argumentado lindamente, enfim, dentro de uma outra temática, mas se vocês tiveram problema, né, com a questão temática, vocês zeraram a redação de vocês. E aí, vamos lá, então. Democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? Então, era esse o tema da redação do ano passado. O que vocês têm que fazer toda vez que vocês se depararem com um tema? Vocês têm que pegar quais são os núcleos. O que o Enem quer que vocês trabalhem dentro daquela redação. Então, por exemplo, o ano passado, democratização do acesso ao cinema. Quais eram os meus 3 elementos principais dentro dessa temática? A democratização, ou seja, né, a democratização do acesso ao cinema. Esse cinema é para todo mundo, né? Todo mundo tem acesso a ele, de fato ele é de uso democrático. Depois a gente vai pensar
a questão da acessibilidade. Todo mundo tem acesso ao cinema? Quem não tem acesso ao cinema? E aí eu vou pensar, alguns deficientes não têm acesso ao cinema, pessoas de baixa renda não têm acesso ao cinema, algumas pessoas que moram em interiores também não têm acesso ao cinema. Então a gente vai pensar dessa forma. E a gente ainda tinha a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E a gente ainda tinha a palavra cinema, né? Então eu tinha que falar de cinema dentro da questão da democratização e do acesso, né, do principal aí, que vai ser o cinema. E eu ainda tinha que falar que era no Brasil, que o contexto que estava sendo analisado era Brasil. Aí isso me impede de falar, por exemplo, como que o cinema é nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em algum outro lugar. Não te impede, desde que você não priorize isso em relação ao Brasil. Se o tema é Brasil, você tem que falar sobre o Brasil. Você pode pegar outros elementos comparativos, não tem problema, pode comparar outros países com o funcionamento do Brasil, mas o mais importante é fazer esse recorte, né, e essa contextualização dentro do Brasil. E aí, então, a gente vai. Então, a gente tinha que ter 3 palavrinhas na nossa redação, que era democratização, acesso e cinema. E falar sobre o Brasil, ok? Isso dentro do Brasil. Então, tinha que ter essas 3 palavras. Ah, mas e se eu não coloquei democratização, mas eu coloquei a ideia do acesso para todos? Ok, é a ideia de democratização, não tem problema. O mais importante é que você consiga pensar em sinônimos, em formas de colocar aquelas ideias. Então, sinônimo vale demais. Vocês podem, então, fazer uma listinha, que é inclusive uma das práticas que a gente faz com os nossos alunos, uma lista de sinônimos para essas palavras. Às vezes a gente usa sinônimo, às vezes a gente usa hipônimo, hiperônimo, enfim, a gente usa algumas palavras mais genéricas, mas a gente usa várias estratégias para evitar repetição, tá? Mas o que é o principal que vocês têm que captar é que vocês têm que separar o que os elementos núcleo, que não pode faltar dentro da sua redação, diante daquela proposta que o Enem apresentou para você no dia. Então, a gente teve essa questão aí a gente teve essa questão da democratização aí, do acesso e do cinema. Então, a gente tinha esses 3 pontos aí principais que não podiam faltar na nossa redação. E aí, vocês me perguntam, tem algum elemento desses 3 que é principal, tipo imprescindível, não pode faltar mesmo na redação? E eu vou te responder que sim, tá? O elemento que não podia faltar de forma nenhuma na redação de vocês era cinema. Se faltasse a palavra cinema na redação do ano passado, tá? Aí sim a sua redação zeraria. E olha que o Enem, assim, a banca foi muito gente boa para corrigir, porque eles aceitaram vários sinônimos de cinema dentro da questão de produção de filmes, mas até dentro da ideia de plataforma, tipo Netflix. Então, eles foram muito abertos, né? E eu falo que quem zerou ano passado foi porque vacilou mesmo. A banca foi, de fato, muita gente boa com os alunos, né? E aceitou diversos sinônimos, inclusive alguns que eu achei bem forçados. Mas enfim, né, com relação a isso, então, vocês podem usar sinônimos, tá? Mas lembrem de tentar usar sinônimos mais próximos para evitar também que vocês corram risco de perder ponto por causa disso. Então, a palavra principal do Enem ano passado era cinema. Se não falasse de cinema, se eu chegasse lá e fosse falar de qualquer outra coisa, eu perderia, eu zeraria a minha redação, tá? Então, tem gente que pega isso, tem que tomar muito cuidado. Pega a prova, né? E aí na prova tem aquela frase, que é a frase de segurança, que vocês têm que copiar ela na folha de gabarito. E tem gente que pega aquela frase e acha que é o tema da redação. E a redação, na verdade, ela fica dentro da prova, né? E ela não é só uma frase, né? A gente tem os textos motivadores e aí dentro da prova, né, vão ter os textos motivadores e a proposta de redação, né? Então, a frase da proposta. E é nessa frase que a gente pega esses elementos que eu tô falando pra vocês.
E aí, então, vocês podem fazer uma listinha, a gente sempre recomenda que vocês façam uma listinha de sinônimos para vocês poderem usar, evitando repetição de palavras, mas também para vocês terem plena certeza de que vocês não vão zerar a redação. Mas e aí? E se você falou da acessibilidade do cinema, se você falou sobre, vamos supor, a questão da deficiência, dos deficientes físicos, alguns não terem acesso ao cinema, e falou, por exemplo, da questão da renda, de baixa renda. E você esqueceu de falar sobre democratização. Tá. Ano passado, como essa questão da democratização, né, a questão do acesso a todos, foi colocada, no próprio período de correção, foi passado para os corretores que a gente podia achar essa parte da democratização só na proposta, e que seria o mais comum, que na proposta, quando os alunos fossem fazer a intervenção ali, né, na conclusão, eles de fato colocassem que o cinema deveria ser direito de todos, e aí apareceria a ideia de democratização, e vários alunos foram salvos por isso, porque não falaram sobre a democratização no decorrer do texto, mas quando fizeram a proposta, colocaram a ideia de democratização e foram salvos por isso. Porém, tá, teve alunos também que esqueceram de falar da democratização ou esqueceram de falar sobre a questão do acesso, né, do acesso ao cinema. E aí, se você esquece de falar um desses elementos, o que que acontece? Se você esquece de falar sobre um desses elementos, que são elementos principais na sua redação, você vai ter uma coisa que não é a fuga ao tema. A fuga ao tema era se você não abordasse a questão do cinema. Agora, se você não abordou a questão do acesso ou a questão da democratização, você tem uma fuga parcial do tema, que o Enem chama de tangenciamento do tema. Se você tangencia o tema da redação, você é penalizado em 3 competências, tá? E essa penalização, ela é grave, porque vocês vão perder muitos pontos. Na competência 2, na competência 3 e na competência 5, a nota de vocês não passa de 40. Então, vocês tiram 160 pontos em 600. Ou seja, a redação de vocês passa a valer, gente, me ajuda em matemática, é bem complicado para mim, 400, que é o que sobrou, que foi a competência 1 e a competência 4, e mais 160 pontos. 560 pontos é a nota máxima que você conseguiria tirar na redação, isso se você brilhasse na competência 1 ainda, porque não poderia errar nada. Então, fica bem complicado, como vocês podem ver. Então, e aí, 40 então na competência 2, 40 na 3 e 40 na 5, tá? Ah, mas e se minha proposta tivesse completa, professora? Eu fiz uma proposta completa, eu falei sobre o cinema na minha proposta e tudo. Mas se você não falou, tá, de um desses aspectos ao longo do texto, da introdução até o seu fechamento, você teve um tangenciamento parcial. E se você teve um tangenciamento, né, do tema, você vai ser penalizado, independente da sua proposta, teoricamente, estar completa. Então, ela pode ter os 5 elementos, mas se você teve esse tangenciamento do tema, você vai tirar só 40 pontos. Não tem mais a proposta de 200, tá? Então, tem que tomar muito, 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 muito cuidado, porque a sua redação pode sair da nota máxima de 1000 e passar para uma nota máxima de 560, se você tangenciar o tema, se você esquecer de falar de algum desses elementos. Então, um exercício muito importante para fazer, e eu sugiro que seja a primeira coisa que vocês façam quando vocês pegarem o tema da próxima redação que vocês forem treinar, para não vacilar no dia do Enem, né? Então, já começa a treinar isso. Não deixar para fazer esse exercício só no dia do Enem também. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês fazerem tem ali a proposta, pega ali a proposta da redação, né, o tema, e vocês peguem as palavras-chave, circulem e falem, ok, essas palavras não podem faltar na minha redação. E aí, eu vou mostrar para vocês agora a redação de um aluno que tirou nota 1000 no ano passado e que usou uma estratégia que é colocar todas essas palavras, tá? E aí é muito comum, né, na introdução, alguns alunos utilizarem,
todas as palavras dentro da introdução, ou na proposta colocar também no tópico conclusivo todas as palavrinhas. E esse aluno ele usa tanto na introdução quanto na conclusão dele, ele retoma todas as palavras porque garante que o texto dele vai ter abordagem completa do tema, ok? E aí, então, a gente vai passar para o computador agora e a gente vai ver essa redação dele no computador. Então, vamos lá, gente. Falei com vocês que a gente ia analisar a redação do Daniel. O Daniel tirou nota 1000 na redação do Enem 2019. E aí, a gente vai fazer uma análise. Ele vai usar, então, a estratégia de colocar as palavras-chave, então, aquelas palavrinhas que a gente marcou e falou da importância delas, na introdução do texto, e não só na introdução, mas também a gente vai ver, ele vai ter essa mesma estratégia na conclusão, tá? É muito comum os alunos fazerem esse tipo de escolha, tá? Para poder evitar a repetição. Então, aqui, vamos ver a introdução dele. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. E a gente tem aqui, nesse primeiro momento, os 2 primeiros períodos dele aqui, ele está apresentando um repertório cultural. Então, ele vai falar do filme. Muita gente conhecia o filme, mas não lembrou de falar dele. E várias pessoas não conheciam e não lembravam. O que foi bem legal aqui dessa introdução dele é que ele conseguiu um repertório que, de fato, dialogasse com o assunto principal, né, que era a questão do cinema e a questão do acesso ao cinema, porque ele fala, né, a questão da primeira sala de cinema nessa cidade no interior do Ceará, né? Então a questão de que essa cidade ela não tinha antes acesso à sala de cinema. Então o filme ele retrata muito bem a questão proposta pela banca, né? Então pelo Enem. Mas nem todo mundo conhecia ou conseguia pensar num repertório que fosse, né, de fato, tão específico. E aí ele vai sair, né? Então, quando ele fala aqui de maneira análoga à história fictícia, né, ele está fazendo a abordagem, né, na realidade, porque antes era no filme. Né? E aí ele vai falar a questão da democratização. Então, ele fala aqui a democratização do acesso ao cinema. Nossa, gente, eu tô fazendo tudo torto, né? Não, mas vocês estão entendendo, né? No Brasil. Então, eu tenho aqui democratização, acesso ao cinema e Brasil. Gente, simplesmente ele repetiu, ele colocou as mesmas palavrinhas que estavam lá na proposta, lá no tema inicial, ele trouxe e colocou aqui na introdução dele, para garantir que não houvesse fuga ao tema, nem tangenciamento do tema. Então, é uma estratégia excelente vocês colocarem nessa parte aqui da redação, que a gente chama de recorte temático, que é a parte que normalmente vocês colocam depois desse repertório da introdução e antes de apresentar os argumentos que vocês vão trabalhar, vocês fazem esse recorte temático e colocam o leitor, de fato, diante daquilo que vai ser a abordagem principal da sua redação. E aí ele coloca, então, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, que ainda enfrenta problemas no que diz respeito aí à questão da exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. E aí ele vai terminar já apresentando aqui, concluir apresentando os argumentos dele. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura, então a gente tem aqui a postura do Estado em relação à cultura, como argumento 1 dele, e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte, como argumento 2 aí, para ele trabalhar e desenvolver ao longo da redação dele. E aí, deixa eu apagar aqui para a gente passar para a proposta. E aí, então, a gente viu na introdução, pegou as palavrinhas-chave e usou para chegar mais perto do 1000 possível, evitar correr perigo, tá? E a gente tem aqui, então,
É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático do cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema Ancine e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. E aí, o que a gente tem? A gente tem a retomada, tá? Logo no tópico conclusivo dele, que eu também já tinha comentado, né? Que era uma estratégia para fazer. Tanto colocar no recorte temático, quanto vocês colocarem no tópico conclusivo, que vai ser o tópico frasal da conclusão. Então, é necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o que, gente? O acesso democrático ao cinema no país, que ele já deixou claro que era o Brasil. Então, ele fez a retomada aqui, tá? E ele não só vai parar aí, mas a proposta dele seria lançar o quê? Um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil, ok? Então, ele ainda vai trabalhar de novo, e quando ele fala aqui embaixo também, né, ele vai falar dos cinemas reduzirem o custo dos ingressos, né? Então, também aumenta a acessibilidade das pessoas dentro do cinema. Então, basicamente, tá? É isso, gente. Retomar essas palavras-chave, fazer a marcação no texto de vocês e retomar essas palavras na redação. Então, introdução e desenvolvimento são espaços que vocês têm para isso, que vocês podem colocar e vocês podem treinar, porque são estruturas que vocês costumam repetir. Então, é mais fácil para vocês treinarem, colocar ali, e vocês não esquecem, quando vocês fazem um tema diferente, de colocar o tema, né, os aspectos principais do tema, as palavras-chave de cada tema, dentro daquela estrutura, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido útil para vocês. E o primeiro exercício, então, que eu vou propor para vocês pegou a próxima redação de vocês, faça isso. Circule as palavras-chave, aquelas palavras que não podem faltar na sua redação, para você não correr o risco de ter fuga parcial do tema e nem fugar o tema, porque fugar o tema já era, você perde o Enem, né? Zerou a redação, nem FIES você consegue. Então, tenha essa atenção, tá? Tenha muito cuidado, circula as palavras-chave, tá? Para você fazer isso. Não deixa para fazer esse exercício só no dia do Enem, já vai treinando, porque não vai te ajudar só na competência 2, a garantir que você não vai tangenciar o tema, mas também na competência 4, quando você faz a listinha de sinônimos, vocês acabam garantindo, né, que vocês têm mais vocabulário ali. Para quem lê bastante, não vai ter muita dificuldade, faz uma listinha fácil de sinônimos. Mas para quem não lê tanto, né, é uma ótima forma de você pegar e ir melhorando o seu vocabulário. Isso vai fazer com que você tenha muito mais vocabulário no dia da prova, com que você consiga se expressar de uma forma muito mais clara. Busque sinônimos, então vai ser um ótimo exercício para a sua cabeça, para a sua memória e para a sua redação. Evitar palavras repetidas, melhorar a nota na competência 4 e, consequentemente, evitar que você corra risco de fugir ao tema da redação, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui hoje, espero que a aula tenha ajudado vocês e a gente se vê em breve aí com a próxima aula. Um beijo!